A paz do Senhor! E aí? Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um culto da Igreja Água da Vida de Itaquera. E eu sou o missionário e pastor William, no apoio aqui da igreja. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor. Espero que você esteja tendo, né? Uma semana abençoadíssima. É quarta-feira, estamos aí caminhando para o final de semana, já é início de maio, mas o Senhor está no controle de tudo. São enormes os desafios que a nação brasileira está passando juntamente com as demais nações do mundo. Mas nós cremos no Deus que está no controle de tudo. Isso tudo não estava na nossa agenda, não fazia parte da nossa história, mas tudo isso já estava na agenda de Deus. E Ele estava no controle de tudo. Amém? E está no controle de tudo. Então, eu quero te convidar aí a pegar a sua Bíblia e não somente pegar a sua Bíblia, mas chamar as pessoas da sua casa a se assentarem aí com você, a assistirem, a ouvirem a palavra do Senhor, a compartilharem, convide a sua família nesse exato momento aí, a sair aí das novelas e outras coisas mais, para que possam estar não ouvindo o missionário, o pastor William, né? Mas ouvindo a palavra do Senhor nesse tempo todo aí. Amém, meus amados? Bom, então eu quero convidar a você a deixar a sua Bíblia aberta já em 2 Coríntios, capítulo 13. Amém? Aí em 2 Coríntios, capítulo 13, hoje eu quero falar sobre o compromisso dos sem compromissos, ou o compromisso dos descompromissados. Como que é isso? Como que alguém descompromissado pode ter um compromisso? Na verdade, é mais talvez um engano ou uma postura de coração de que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos ver numa posição de compromisso, quando na verdade nós estamos descompromissados. Porque nós temos que entender que o nosso maior compromisso é com Deus. E quando qualquer outra coisa na vida assume um compromisso maior, ou nós assumimos um compromisso maior com as coisas desta vida, deixando Deus em segundo lugar, então nós já começamos a viver uma vida de descompromisso, tá certo? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês e compartilhar um pouco desse pensamento da palavra do Senhor dentro de tudo o que está acontecendo. Eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida nessa quarentena, não para voltarmos às nossas reuniões, é muito importante entender, não para voltarmos para a igreja. Você é a igreja. Aí onde você está é a igreja. Isso é muito importante, você precisa entender isso em nome do Senhor Jesus. Voltar para o templo é para nós voltarmos com, digamos, carregados, cheios de graça, de virtudes do Espírito Santo e decidimos fazer coisas diferentes para o Senhor. Já não é mais tempo de sermos nós mesmos, sermos iguais. Então, se nós estamos dizendo a todo momento que já não é mais tempo de nós sermos iguais, então a sua igreja local e a minha igreja local não podem mais ser igual e essa mudança parte de nós. Senão, ok? Então é importante que nós entendamos isso em nome do Senhor Jesus. Então, vamos começar lá com o livro de 2 Crônicas, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Algumas versões trazem como versículo 14 aí, tá bom? Então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É muito importante. Toda a operação da lei, ela acontecia no âmbito da prática do pecado, da carne, já na consumação do pecado, da carne, já na realização do pecado. A lei, ela não tinha poder de alterar, de transformar, de eliminar o pecado no coração do homem. Ela não podia fazer isso. Ela trabalhava, ela impunha, revelava ao homem o seu pecado, mas não tinha o poder de tirar o pecado do homem, destruir o pecado. Quem pôde fazer isso foi o Senhor Jesus Cristo. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, em nosso coração, Ele veio fazer morada e fazer de nós templo da sua pessoa e templo da pessoa do Espírito Santo, assim como do Pai, então a graça começou a operar a partir do nosso coração, então
A graça, o amor e a consolação começaram a trabalhar de dentro para fora, das intenções e motivações, certo? Enquanto a lei, ela apontava para o pecado consumado e realizado da carne para fora, a graça, ela já aponta o pecado antes mesmo dele existir. Ou seja, antes mesmo dele vir e ser praticado, a graça, o amor e a consolação já trabalha nas intenções e já trabalha nas motivações do nosso coração. Então você precisa entender isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que nós entendemos que o nosso compromisso, ele começa com um comprometimento correto, certo? Um comprometimento com a pessoa certa, e tudo isso emana para a pessoa certa, ou seja, tudo o que fazemos é para Cristo e em Cristo para Deus, o Pai. Então, toda a motivação e intenção, fruto do nosso coração, parte de um relacionamento vivo para glorificar, honrar e exaltar. A quem? A Deus. Quando nós nos distanciamos desta verdade, então nós passamos a ter um descompromisso, ainda que comprometidos. Como isso, William? Como isso? Sim. Se tudo o que você fizer não for para Deus, então ainda que você esteja comprometido com a obra, você pode estar descomprometido com Deus. Porque tudo o que fazemos é para Ele. Ok até aí? Todos vocês estão me ouvindo? Me sinaliza aí com ok, a paz do Senhor. Ô pastor, como é que você tá? Tá bom? Tá bem? Ok, vamos lá. Então, como que nós desenvolvemos isso? A vocês que acabaram de chegar, a paz do Senhor, meus amados. Vamos para Mateus. Eu vou trabalhar muito com vocês em cima de Mateus, capítulo 22, porque se é uma condição profética, eu estou indo para que a gente trabalhe, porque o que Deus avisou não é para que eu e você estivermos debaixo dessa condição profética. Ele nos avisou para que nós não fôssemos achados assim. Qual a condição profética? Que quanto mais nós aproximamos dos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Então, eu estou procurando trazer e alinhar cada verdade ao amor de Deus. Amém? Isso é importante, porque isso não pode diminuir na minha vida e na sua vida. Eu tenho entendido que muitas vezes nós falhamos e cometemos erros, às vezes pecados sérios na vida pessoal, profissional e até mesmo dentro da igreja, porque nós passamos a ter compromissos com coisas que nos tiraram do compromisso com Deus. Logo, estamos comprometidos, mas somos descompromissados com Deus. Então não adianta ter um compromisso que te tira do maior compromisso. Ter um compromisso de fidelidade com Deus. E dessa fidelidade, fazer tudo para Ele, por Ele e nele. Ok? Então vamos para Mateus capítulo 22, versículo 37. Vamos lá comigo. Mateus capítulo 22, versículo 37. Já é bem conhecido e vamos trabalhar sobre ele novamente. Mateus 22 diz o seguinte: E respondeu-lhe Jesus, vamos lá a partir do versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em Lucas capítulo 10, 27, diz também com toda a sua força. E este é o grande e primeiro mandamento. Grande e primeiro. É o que vem em primeiro lugar. É o primeiro compromisso, meu e seu. O de amar a Deus. Certo? O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, e deixa claro que toda a lei, disso depende a lei e os profetas, tudo na palavra do Senhor converge em dois grandes compromissos desenvolvidos ou que nos chamam para um relacionamento, e através desse relacionamento desenvolvemos, aprendemos a amar. Isso é uma grande verdade, porque é o próprio Deus que no seu amor
nos ensina a amar a Ele. E o próprio Deus, que no seu amor nos ensina a amar a Ele, nos leva e nos ensina a amar ao próximo. Ok? Deus é a fonte do amor. É nele que nós conhecemos o amor verdadeiro e revelado, para então se revelar a nós e a partir de nós ele se revela ao próximo. Isso é muito importante. Amém? Muito bem. Dito isto, vamos trabalhar e entender um pouco isso. Tudo que nós fazemos para Deus está pautado no seu amor por Ele. Quando Ele fala assim, amar ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, você está entregando as principais coisas que te motivam, que alteram, que talvez te governem. O coração pode te governar sem Deus. A tua alma pode te governar sem Deus. O teu entendimento, os teus pensamentos, se não tiverem a palavra do Senhor, vão te governar com outras coisas. E logo você estará usando a sua força para quaisquer outras coisas, menos para a glória do Senhor. Porque não há como glorificar a Deus, meu querido, se você não o ama. Com Deus não há barganha. Com Deus não há permuta. Não há como. Nós vemos isso muito claramente. Vemos um homem que temia o Senhor e que queria ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Cornélio, lá no livro de Atos. Ele queria ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Um homem que Deus estava ouvindo. Deus estava ali vendo as orações e estava vendo como ele oferecia as suas esmolas. Isso chamou a atenção do Senhor. Certo? A Bíblia diz que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, nos ensinou que aquele que o Pai me entregou. Então é sempre o Pai quem leva a Jesus, para que Jesus revele o Pai, e em Jesus a pessoa conheça o Pai. É sempre assim. E essa dinâmica é vista com Cornélio. Deus envia então um anjo que deixa muito claro para Cornélio que ele tem visto a justiça, eles têm visto as orações, têm visto as esmolas de Cornélio. Ponto. Ponto. Não é dado aos anjos pregar o evangelho. E não é dado ao Pai se revelar, senão por meio do seu Filho. Então o que é que o Pai fala? Vai, envia pessoas, vai à casa tal de um Simão, ele está lá, um curtidor na casa dele, diga a Pedro para que venha. E Deus trabalha no coração de Pedro, mostra Pedro para não considerar imundo aquilo que ele já preparou, aquilo que ele já purificou. Então Pedro vai. Aí eles pegam Pedro e Pedro volta para a casa de Simão. Quando Pedro volta para a casa de Simão, ele prega a Cristo. Ele prega a Cristo. E em Cristo, Simão e todos da sua casa agora podem conhecer o verdadeiro Deus. Certo? Então, não há um caminho. Não é porque eu amo o Senhor, porque... Não, peraí, o amor, o verdadeiro amor, só se desenvolve a partir de ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez que nós o temos, agora o Senhor Jesus nos leva a ter comunhão com o Pai. E nessa comunhão, conhecemos o seu amor. E nesse amor, o Pai se revela dizendo, eu quero que você me dê tudo. Eu quero o seu coração por completo. Eu quero a sua alma por completo. Eu quero os seus pensamentos, seu entendimento por completo. Em consequência disso, eu quero a sua força, a sua vitalidade, a sua vida por completo. Isso é uma das coisas mais racionais. Se Deus tivesse pedido só o coração, a sua alma poderia estar sendo comprometida com outras coisas. Se Deus tivesse pedido coração e alma e não a sua cabeça, os seus pensamentos estariam comprometidos com outras coisas. Se Deus não tivesse dito isso, logo o teu corpo estaria sendo governado por outras coisas. Então Deus pediu tudo aquilo que pode exercer governo sem entendimento, ou influenciado pelo mundo, ou influenciado por Satanás. Então tudo aquilo que pode te governar, o Pai pediu que você entregasse a Ele num relacionamento de amor. E a isso, nesse culto, eu quero chamar de compromisso. O compromisso verdadeiro, ou a única coisa, como o pastor Luciano Subirá escreveu, uma única coisa. Um outro autor escreveu sobre uma única coisa importa também. Ou seja, esse compromisso, a única coisa, enfim, é o que é o mais importante na vida. Tudo que nós vamos fazer é a partir dele. Quando você erra e você peca, você se arrepende por quê? Por causa dele. Isso deveria de ser.
Não deveria de se arrepender ou pecar por medo de perder isso ou aquilo ou outro. Porque se é por medo de perder, então você tem um compromisso com coisas e não com ele. E é aí que eu quero chegar. E é que nós vamos desenvolver. Quando nós passamos de comprometidos de verdade a pessoas comprometidas e descompromissadas. Quando eu falo descompromissadas, eu estou falando de pessoas que estão comprometidas, que aos olhos humanos, elas estão fazendo tudo o que um tem que fazer na igreja. Mas o seu coração já não está mais em Deus, porque está comprometido com outra coisa. A sua mente já não está mais em Deus, porque está comprometida com outra coisa. As suas motivações e intenções já não estão mais em Deus, porque estão comprometidas com outras coisas. E quando isso acontece na minha vida e na sua vida, nós podemos ter um montão de compromisso aos olhos de todos. Mas nós de fato não levamos o verdadeiro compromisso, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Certo? Eu posso contextualizar isso da seguinte maneira. Qual era o maior compromisso no momento em que Jesus entrou na casa de Maria, que estava lá com a sua irmã Marta? O maior compromisso, Jesus deixou claro, o que era mais importante naquele exato momento? O que era mais importante naquele exato momento? Sentar e ouvir as palavras de vida eterna que Jesus tinha para dar, porque isso não seria retirado da vida delas. Mas Marta, preocupada com o seu ilustre convidado, temos que entender, muitas vezes as pessoas, elas jogam pedras em Marta, mas eu não acredito que seja assim. Sinceramente, eu, pastor William, não acredito que seja assim. Porque eu parei para pensar, se Jesus estivesse na minha casa, o que eu faria? Eu compraria o que houvesse de melhor nas minhas condições. Eu prepararia o que houvesse de melhor. Talvez naquele exato momento, eu poderia ter a minha noiva sentada aos pés de Jesus e eu lá cozinhando, preparando. Mano, é Jesus, cara, eu tenho que... Ô Jesus, fala pra minha noiva levantar aí, pra Nath levantar aí e pra me ajudar. Afinal de contas, a mesa tem que estar um clean pro Senhor. E aí eu vou ouvir do Senhor Jesus. William, o que ela está ouvindo é mais importante agora. E isto dela não vai ser tirado. Em outras palavras, ele estava dizendo, tudo que você está fazendo nesse exato momento vai ser tirado de você. Isso é transitório, é passageiro. Vem aqui, senta. Eu sei que você quer cuidar de mim, mas deixa eu cuidar de você primeiro, para você saber como cuidar de mim. Ninguém vai cuidar do Pai se o Senhor Jesus não mostrar antes como cuidar dele. Ninguém vai amar o Pai corretamente se o Senhor Jesus não mostrar como amá-lo primeiro. Ninguém vai saber como andar na presença de Deus se não parar para ouvir o Senhor Jesus para saber como andar na presença do Pai. Era isso que ele estava ensinando, estava dizendo para Marta. Então Marta, naquele exato momento, tinha um compromisso que todos nós, qualquer pessoa em sã consciência diria, tá certo. Mas acabou tendo um descompromisso, porque o principal compromisso naquele exato momento era o compromisso em ouvir a palavra que ensinaria a eles como andar na presença do Senhor. Mas Marta, movida por outras coisas e outras preocupações, passou a ser uma pessoa comprometida por algo que aos olhos de todo mundo está certo, mas descomprometida com Deus. Vocês estão me entendendo? Tá claro? Amém. Dito isto, eu quero dar outros exemplos, ok? De pessoas que podem estar comprometidas, mas descompromissadas, ok? Com Deus. Vamos lá para o livro de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos dar exemplos aqui. Exemplos aqui. Capítulo 10. Versículo 11. Capítulo 10, a partir do versículo 11. Ok? Amém? A vocês que estão chegando aí, glória a Deus, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Eu sei que existem irmãos de outras igrejas aí. Na verdade, nós temos que eliminar isso de outras igrejas, né? Existem irmãos aí nossos no corpo de Cristo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa história de que outras igrejas tem que acabar, meu irmão. Somos todos membros de uma só igreja em Cristo Jesus. Amém? Eu vou me vigiar nessa fala aí. Vamos lá. Então, Evangelho de João, capítulo 10, falando sobre pessoas que aparentemente têm compromisso, mas estão descompromissadas com Deus. E quando nós estamos descompromissados com Deus, querido, é possível, responde comigo essa pergunta, você aí que está me ouvindo. É possível agradar ao reino quando você desagrada ao rei? Pergunta de novo.
Mas antes da perguntinha, sonoplastia. Cri, cri, beleza. Vamos lá. Pergunta. É possível agradar ao reino quando você desagrada o rei? E quando, aos olhos de todo mundo, você está agradando ao reino, mas não ao rei? Eu sei que é uma situação que somente Deus pode julgar, somente Ele vê o coração. Mas aqui eu não quero pregar para julgar ou trazer peso sobre você, mas quero pregar para trazer uma revelação para que eu e você possamos nos analisar a nós mesmos e saber se de repente estamos comprometidos com o reino pela motivação errada. Esse é o ponto. Então, em João, capítulo 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa motivação do bom pastor é a motivação do rei, e nós vemos isso na cruz do Calvário. O mercenário que não é pastor, veja só que o texto diz que a quem Deus vê como mercenário ele não chama de pastor, né? O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, você vê que nem Deus dá pertencimento às ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que vou começar com um testemunho pessoal meu. Vou me abrir aqui, né? Para tirar acusações. Esse não é o momento de você apontar para a vida de ninguém. É o momento de você aprender, né? Embora eu esteja falando de pastor, talvez você por não ser pastor, então você tem tentado olhar para ninguém, tá? A palavra é para mim e a palavra é para você. Amém? Então, vou dar um exemplo aqui como pastor. Eu vou me expor um pouquinho, mas tudo bem. Isso está resolvido no meu coração. Então, certa vez, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Aí eu fui visitar um irmão, que eu sabia que tinha condições e ele poderia me abençoar. Só que eu não falei nada. Beleza. Até esse momento não tinha nada no meu coração. Eu estava sentado conversando com ele sobre muitas coisas. Daqui a pouco veio no meu coração, justamente, eu passei a olhar para o irmão, não como o irmão que precisava das minhas atenções, que precisava das minhas orações, dos meus conselhos, para estar com ele, para compartilhar com ele, para ter comunhão com ele. Eu comecei a olhar o irmão como um cifrão, como alguém que poderia me ajudar. Foi um dos piores sentimentos que eu pude ter. Porque por um momento eu não estava ali sentado por amor a Ele. Amarás ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E agora que você ama a Deus de tal maneira, Deus agora vai poder amar através de você e para isso Ele te chama para amar o próximo. Então eu tinha que estar lá por amor. A motivação é amor. Se eu estou comprometido em amar a Deus, o meu compromisso é amar ao próximo. Vocês estão entendendo? Então, o meu compromisso é em amar ao próximo. Mas naquele exato momento, eu estava numa posição de compromisso, mas descomprometido com a motivação de amar, porque eu estava olhando para alguém como quem tendo condições de me ajudar. É o que diz o texto. Vê como a linha é tênue entre ser um pastor e ser um mercenário. Naquele exato momento, eu estava passando por uma luta dentro do meu coração que poderia ter transformado a minha vida num mercenário. Que eu poderia ter deixado aquela situação ter se transformado numa situação em que eu passaria talvez a olhar para essa pessoa e para outras mais pelo que elas têm a me oferecer do que eu me dar por amor a elas, como diz João capítulo 10. É uma linha muito tênue. E é você que tem que conhecer o seu coração, porque lembre-se que a graça, o amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito, elas trabalham na motivação. Enquanto aos olhos de todo mundo, nossa, o pastor William é um cara comprometido, hein? Tá ajudando. Mas o que me motiva estava errado. Imagina alguém
que saiu da casa dessa pessoa para chorar. Eu chorei. Eu chorei e choro. Eu chorei e choro. Porque eu vi como é fácil alguém se desviar. Como é fácil o diabo usar as tentações e circunstâncias de um momento difícil para te tirar e transformar o alvo do amor de Deus, você, no cifrão. Irmão, você precisa se quebrantar verdadeiramente, olhar para dentro de você e você ter certeza do porquê que você existe. Do porquê que você chama o irmão de irmão. Do porquê que eu sou pastor. Graças ao Senhor, eu orei ao Senhor, pedi perdão a Ele, graças ao Senhor, Ele trabalhou no meu coração para tirar isso. E como diz João capítulo 10, trabalhar na vida dos irmãos pelo valor que eles têm para Deus. Deus os ama e decidiu amá-los através de mim. Deus os ama e no meu compromisso de amar a Deus, Ele me deu o compromisso de amar você. Essa é a motivação correta. Então, usando esse texto como mercenário, você aí, você que está aí assim como eu, não precisa ser um pastor. Eu não sei você, eu passei por essa tentação. E acredito que todos nós temos que vigiar todos os dias, porque não acredito que é algo que o diabo vai investir uma só vez. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus resistiu ao diabo, e diz a Bíblia, ele apartando-se por um momento. Então a Bíblia nos ensina que o diabo, ele é sutil, ele é safado, um sem vergonha. Ele vai se apartar por um momento, mas vai ficar de olho para ver como que ele pode atacar, talvez na mesma área, de maneira diferente. Então nós temos que ficar ligados nisso, para continuarmos comprometidos e não sermos pessoas de compromisso e descompromissadas. Aparentemente comprometidas com o reino, mas descomprometidas com o rei. Ok? Valores errados, intenções erradas, motivações erradas ou errados em nossos corações. Vocês estão entendendo? Beleza? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês, vamos lá para o livro de Esdras. Vamos lá comigo, no livro de Esdras. Vamos ver se você está bem de Bíblia aí. Lá no Antigo Testamento, livro de Esdras. Esdras vem antes de Neemias. Eu quero ler com você livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, versículos 10 e 15. Certo? 10 e 15. Depois vamos fazer uma ponte com um outro texto para trazer melhor entendimento onde eu quero chegar com esse segundo ponto aqui de comprometido, mas descomprometido. Comprometido aparentemente com tudo que diz respeito ao que está certo, mas descomprometido com aquilo que realmente é importante, ou que deveria determinar as suas ações. Amar a Deus e nele amar o próximo. Se nós não temos isso, e se isso não nos motiva, se essa não é a motivação do meu coração e do seu coração, está errado, meu irmão. Por que nós fazemos as coisas? Por Deus. Porque Ele nos deu a sua palavra. E por que nós fazemos as coisas para o próximo? Porque Ele nos ensinou a fazer ao próximo. Você vê que é sempre a mesma relação? No amor a Deus, ame ao próximo. E nesse amor a Deus, você descobre tudo que agrada ao Senhor e tudo que agrada e tudo que desagrada ao Senhor. Ponto. E nesse amor ao Senhor, Ele te ensina tudo que você tem que fazer para com o próximo. É sempre nessa dinâmica de... Se nós não nos movemos por esse amor, não oramos por esse amor, não clamamos a Deus para que nos ajude a amar verdadeiramente como Ele nos ama, e através desse amor, ser um canal desse amor para amar o próximo, então nós podemos estar comprometidos com o reino e descomprometidos com o rei. Porque se não é pelo amor, segundo 1 Coríntios 13, se não é através do amor, irmão, tudo não vale. E se não vale, a motivação não é boa. Se não vale, a intenção não é boa. Não importa o quão lindo, o quão maravilhoso, se não provém do amor, a Bíblia diz que vai queimar.
A Bíblia diz que é apenas lá está fazendo barulho. A Bíblia diz que ainda que você dê sua própria vida, se não for por meio do amor, não vale. E lembre-se, quem disse isso foi a pessoa do Espírito Santo. Se ele diz que se você der a sua vida e não for por amor, for por outras intenções, porque se não é por amor, querido, você tem que entender que se o amor não te motiva, outras intenções te motivam. Como no caso da minha tentação. As necessidades e outras coisas estavam se movendo para me tirar do amor. Então me levaria a outras intenções. Então de nada, aquele dia, se eu não permitisse o Espírito Santo trabalhar na minha vida, nada teria valor, querido. Nada. De nada. É isso que a Bíblia está dizendo. Certo? E é um cuidado que eu e você temos que ter. Amém? Então, em Esdras 9, versículo 10 e 15 diz o seguinte. Agora, ó nosso Deus, é isso mesmo? Esdras, capítulo 9. Não. Não, perdão, não é Esdras. Não é Esdras, é Ester. Ester. Vão se acostumando aí que o missionário William é cheio de gafe. Ester. Capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte. Que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. Vou explicar. No despojo não tocaram. Versículo 15. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Suzã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Uma das coisas que nós temos que entender é que, às vezes, Deus pode permitir vitórias dos quais você não tenha ganho. Ou o chamado reconhecimento. Você imaginou Deus te colocar numa situação com uma coluna? Isso Deus me ensinou no culto de jovens na igreja. Falou muito ao meu coração. Muito. O culto que me chamaram para pregar e eu não preguei. Me chamaram para pregar e Deus se moveu, usou Raquel e no final usou todos os jovens. Todos os jovens estavam de alguma maneira um orando pelos outros, pregando. Ninguém pediu nada. Foi pela excelência do Espírito Santo. Então eu sentei, abaixei a minha cabeça, porque eu não queria que ninguém achasse que eu estivesse olhando, colocando um filtro, do tipo, ixi, o pastor olhou, será que eu fiz uma besteira? Nossa, eu vou ficar quieto aqui. Então, para deixar o Espírito Santo fazer o que ele queria, baixei a minha cabeça e fiquei ali apenas adorando ao Senhor enquanto as coisas aconteciam. E de repente veio um jovem falar comigo e começou a profetizar sobre a minha vida, o que Deus estava fazendo na minha vida e o motivo pelo qual ele me trouxe do México. E daqui a pouco, amém, glória a Deus, e daqui a pouco vem outro jovem, vem falar comigo e aí fala o seguinte para mim. Sabe por que você não está em evidência? Porque eu te chamei como coluna. Eu não te chamei para aparecer. Te chamei apenas para que você não deixasse cair. Ponto. Desabei. Porque todo pastor acredita que ele foi chamado, ele tem que estar em evidência, tem que estar pregando, tem que estar fazendo, na necessidade de fazer. E aí Deus começou a mostrar que ele estava mudando as coisas, como está mudando as coisas, né, em todo o globo. E mostrou que muitas vezes ele vai permitir que hajam vitórias onde aparentemente você não vai estar ganhando. Ou seja, as pessoas não vão estar vendo nada disso. Porque às vezes a gente se prende a essas questões, né? As pessoas estão vendo eu trabalhar, fazendo, etc. Tal, então, não, às vezes Deus coloca no anonimato. Você está produzindo, mas ninguém está vendo. Aparentemente ninguém está vendo, então não há reconhecimento. Mas Deus te colocou como coluna. Então muitas vezes há guerras em que você não vai ter o despojo. E você não pode permitir que a necessidade de ser visto te tire do compromisso de amar na posição em que Deus te colocou no anonimato. Que eu acho que às vezes é um exercício muito difícil quando você descobre
que tem problemas na alma de inferioridade e precisa da afirmação alheia e da autoafirmação. Então, procurar a afirmação de pessoas ou se autoafirmar através de um alto desempenho para ser visto pode te tirar do compromisso de amar, te levar a uma motivação errada. A motivação errada pode estar desagradando ao Rei Jesus. O que você está fazendo para fazer no mundo, você E aí? Deus está falando contigo? Então, o que não provém do amor, meu querido? O que não provém do amor não vale. É o amor quem tem que motivar todas as coisas. É o amor quem tem que intencionar os teus sonhos e o teu fazer a Deus. Não adianta você chegar para a igreja depois de ter problemas com alguém e falar, vou fazer porque é o meu ministério e eu tenho que fazer e é o certo. Mas se você fizer o certo no seu ministério sem amar quem está ali, mesmo que seja um ofensor, o seu serviço não vale. Porque você está ali como um canal para amar e deixar Deus amar através de você. Então, se você vai à igreja para fazer o trabalho em desacordo com pessoas, mas pelo compromisso do seu trabalho com a igreja, você tem o descompromisso de amar A ou B na igreja, a motivação está errada e você se transformou então em alguém comprometido, mas descomprometido com o reino e com o seu rei. Porque o reino e seu rei não trabalham assim. Tá claro? A paz, queridos, sejam bem-vindos. Até aí, tá claro? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês tá lá sobre vitórias e despojos. Olha que interessante. 2 Reis, capítulo... Vamos voltar alguns livros aqui. Vamos para 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 16. Um outro exemplo dentro de obter vitórias aonde o Senhor não quer que você ganhe. Todas as vezes que o resultado que você está fazendo é para que Deus seja visto independente de você, você não pode querer vitórias disso. Você não pode, por exemplo, uma vez o Senhor me disse assim, quando um milagre for feito por meio da minha graça e a pessoa quiser te dar dinheiro ou ofertas, não receba. Porque ela vai te dar como se você tivesse feito para ela. E não foi isso, foi dado de graça. Não receba. Então, às vezes, eu fico sujeito ao Espírito Santo, acontece alguma coisa, a pessoa fica tão grata, ele fala, não receba. Não receba. Isso é fruto da graça. Não receba. Aí você fica naquela situação. Eu recebo ou não recebo porque eu tenho aquilo, outro, e o diabo começa a jogar as tentações, a necessidade, isso, aquilo, outro, e Deus está dizendo, não é fruto do teu trabalho. Eu quero me revelar a Ele, mostrar a graça pela graça. Não receba. Quer um exemplo disso? Está aqui, livro de Naamã. Olha só o que diz aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 16, diz assim. Porém, disse a Naamã, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. O quê? Naamã estava tão alegre, tão contente, porque ele tinha uma lepra. Ele tinha uma lepra. E ele foi curado instantaneamente. A alegria dele foi tanta que agora ele quer trazer a ele. Só que o pano de fundo de tudo pode ser, digo eu, William, pode ser que se acontecesse algum dia de Eliseu, vamos supor, de Eliseu construir alguma coisa, Naamã diria, foi com as minhas riquezas que ele construiu. Por causa do pecado, então está pago o favor. O favor que o rei de Israel fez ao rei da Síria, eu paguei e por causa disso eu fui curado. Quando existe uma mentalidade que nós não entendemos, mas que o Espírito Santo ele sabe, conhece o coração do homem, ele diz assim então, para o profeta, não receba nada. Não receba nada.
Deus conhece a motivação e Deus sabe o que está acontecendo. Certo? Aí ele chega e fala assim, então disse Eliseu, instou com ele para que o aceitasse. Naamã fala, pega tudo que eu trouxe foi para você, pega, eu estou extremamente grato. Não, ele disse não, ele recusou. Vitórias espirituais. Por que uma vitória? Você vê um homem sendo curado de lepra, é uma enorme vitória. Uma enorme vitória. Agora, aliado a um momento seu de necessidade, aonde esse homem traz dinheiro e Deus diz não, não pegue. Conhecendo as motivações do coração do homem, aí você pode se ver em um conflito. Nem sempre o homem de Deus vai ganhar segundo os bens materiais. Nem sempre. Então, o homem de Deus tem que estar sujeito ao Espírito Santo do Senhor e saber se mover segundo a sua voz e não segundo a sua necessidade, para que a sua necessidade não tire o homem de Deus de um compromisso real com o Senhor, para levar a um compromisso com o mundo e então, aos olhos de todos, um homem de Deus comprometido com o reino, quando na verdade o seu coração já não está mais comprometido com o rei. Tá claro isso? Tá claro até aí? Nós sabemos nessa história aqui que Geazi era um homem cujo coração não tinha um compromisso com o Deus do profeta. Tanto é que Geazi vai atrás do dinheiro do cara. Olha, o meu senhor disse que chegaram algumas pessoas e pediu para você dar algumas vestes. Aí, Naamã, na sua gratidão, algumas não, leva mais, inclusive leva prata, inclusive leva isso, e aí vai. Quando Geazi chega, o que ele faz? Ele esconde tudo. Porque aparentemente, Geazi era um homem que servia ao profeta, que tinha um compromisso com o profeta, mas que não tinha um compromisso com o Deus do profeta. Porque o Deus do profeta disse a Eliseu, não receba nada, em outras palavras. Não pegue nada. Imagino eu, para que lá na frente, talvez, nem o rei da Síria, nem Naamã diga, eu fiz e eu paguei. Um exemplo, tá? Estou dando um exemplo, não estou afirmando, estou dando um exemplo da natureza humana. Ok? Aí, veja só o que acontece. Geazi não tem o mesmo coração. Ele vai. O que acontece? Ele acaba com isso trazendo o juízo que estava sobre Naamã, agora vem como juízo sobre Geazi. Tá certo? Então, é isso que nós temos que entender, correto? A todo momento, o Senhor vai usar todas as situações, minhas e suas, para que Deus possa trabalhar e nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. A todo momento, o Senhor vai chamar a todas as pessoas ao arrependimento. Porque Ele não quer, se Deus não quer que os ímpios morram, que não o conhece e Ele trabalha para, quem dirá os seus filhos? Tá certo? Então, tanto eu quanto você, nós não estamos livres desse tipo de ataque. Não estamos. Então, vamos lá. Próximo. Um outro exemplo. Poder ou fama. Atos 8, 9 e 21. Vamos lá para Atos 8. Livro de Atos. Atos 8. 9 e 21. Olha só o que diz aqui. 8, 9 e 21. Vamos ter que ler um pouquinho, mas vai valer a pena. Vamos falar sobre o Simão. 8. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Esse homem era mágico antes de se converter. Iludindo o povo de Samaria, ensinou a ser ele grande vulto, ou seja, alguém mais do que ele realmente era. Ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Este homem é o poder de Deus. Olha só o que dizia desse mágico, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo,
iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Esse homem agora se converteu. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Até esse momento, nós poderíamos ver Simão como um homem comprometido. E talvez verificarmos nesse compromisso que tudo estava em ordem. Mas vamos continuar a leitura. Os apóstolos agora, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, agora nós vamos ver com quem Simão estava comprometido. Vendo, porém, Simão, que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, duas coisas muito interessantes aqui que podem nos tirar de um verdadeiro compromisso com o Senhor. E a exemplo de Simão, que quer viver as coisas maravilhosas do reino de Deus, um compromisso verdadeiro com Deus. Simão, pelo jeito aqui, ele tinha, não vou dizer que ele era um cara rico, porque a Bíblia não diz, mas ele deixa claro que teria algum tipo de condição financeira. E achando ele que a sua posição financeira lhe seria favorável para servir a Deus, ele então descobriu que o reino de Deus não se move pelo dinheiro que nós temos, mas se move por homens que verdadeiramente amam a Deus. Nós temos que entender que aquele que disse que eu sou o Senhor do ouro e da prata, ele está dizendo: eu não preciso do seu dinheiro, o que eu preciso é do seu coração. E por meio do seu coração, revelar o meu amor a outros. Essa é a dinâmica da Bíblia. Esse é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui na Terra. Não existe outro motivo. Não existe outro motivo. De nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Por que você acha que Deus ele vai te visitar numa noite, te dar um sonho, abrindo uma brecha no muro, para você ver as dores de alguém, se ele não quisesse que você orasse por esse alguém? Alinhada pelo poder e pelo amor de Deus, ele achou que poderia se manter na mesma posição de fama sem que ele tivesse o compromisso que esses homens tinham com Deus. O que eu estou dizendo aqui são linhas tênues para você. Você saia da tentação de ficar apontando um ao outro. Saia da tentação de apontar um ao outro. É para você. Analisar a você mesmo. Porque são tempos difíceis que nós estamos vivendo. Paz, meu querido. Deus te abençoe, Sebastião. Em nome do Senhor Jesus. Então, é para mim e para você. Porque é uma luta que todos nós podemos passar. E aí, a gente pode ser assediado por tentações e situações que, se nós não prestarmos atenção, a gente vai percorrer um tempo da nossa vida envolvidos em engano, até que o Senhor possa nos trazer de volta. Mas aí nós já fomos enganados, achamos que estamos comprometidos, quando na verdade nós estamos descomprometidos com Deus. Um outro exemplo que eu quero dar aqui está em 1 Crônicas. Vamos lá. 1 Crônicas, um outro exemplo. Muito interessante. Estou falando a vocês. Porque Deus, Ele tem falado que chegou a hora dos discípulos fazerem discípulos. Chegou a hora de nós entendermos o nosso lugar em razão de todo o investimento que Deus tem feito na sua vida. Então chegou a hora, e está aí, eu acredito que grandes coisas vão acontecer no mundo. Grandes coisas vão acontecer por meio do Brasil, do assim chamado avivamento, que Deus vai avivar o Brasil.
E eu creio que Deus vai usar a sua vida. Vai usar a sua vida para falar com muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Então, essa não é uma palavra para aqui, para o outro, para mim. É uma palavra para nós nos sondarmos. Você vai estar numa posição de guerra. Você está numa posição de cuidar de pessoas. E nós precisamos sondar o meu coração, como eu dei o meu próprio exemplo aqui. Se eu não tivesse sondado o meu coração, aonde eu estaria hoje? Certo? Olha só, em 1 Crônicas, capítulo 28, vamos lá. Capítulo 28. Primeira Crônicas 28, eu estou em 2 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas 28, leia comigo os versículos 2, 3 e 6. Diz assim: Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos, meu povo, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus, olha só quem falou, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Muito bem. Então Davi tinha um desejo de fazer o templo, fazer uma casa para o Senhor. Mas Deus disse para ele que não era para ele fazer. Ok. A história parou por aí, então quem faria? Versículo 6. E me disse: Teu filho Salomão, Deus falou para ele, versículo 6, Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Olha que coisa interessante aqui. Vamos falar nesse aspecto agora de uma vida de compromisso, que aparentemente você tem compromisso, mas você está descomprometido com o reino. Vou voltar a perguntar, a mesma pergunta que eu fiz no início. É possível alguém comprometido com o reino agradar ao reino quando desagrada o rei? É possível? Não, não é. Porque não podemos dizer que estamos agradando ao reino quando sabemos que nós não temos o compromisso com Deus ou estamos em falha com Deus. Então, o que nós estamos fazendo é apenas nos enganando, estamos apenas mostrando às pessoas algo que realmente não é. Certo? Algo pelo qual Deus vai nos chamar para a correção. Veja só. Aqui eu quero falar sobre um outro aspecto que pode me tirar do compromisso. Se nós estamos comprometidos em amar ao Senhor acima de todas as coisas, a palavra de Deus é a que manda. Amém? Na vida e na sua vida. Deve de ser assim em nossas vidas e devemos buscar esse relacionamento e esta vida de comprometimento no Senhor todos os dias. Certamente, uns mais, outros menos, mas estamos para essa realidade no Senhor. Davi, ele soube fazer algo extraordinário aqui, que muitas vezes nós podemos errar na nossa caminhada. Agora, não é tanto para o hoje, mas talvez um detalhe para o amanhã, na minha vida e na sua vida. Você não deve se apegar a coisas que Deus possa te pedir. Eu vou repetir. Você não deve se apegar a coisas que Deus pode te pedir. Mesmo que seja o ministério. Mesmo que seja o ministério. Davi, ele tinha no seu coração um profundo desejo que aos meus olhos e aos seus olhos, se nós fôssemos amigos de Davi, conselheiros de Davi, nós poderíamos ter dito a ele: certamente, Davi, Deus tem te prosperado, Deus usou a sua vida para unir Israel, Deus tem te enriquecido, Deus tem te dado condições. Davi, certamente o Senhor tem colocado nas tuas mãos construir um templo para ele. E por que Deus não iria se alegrar com você? Mas Davi era um homem de compromisso com Deus. Davi não me ouviria sem antes perguntar para Deus se o meu conselho estava certo. Davi não me ouviria sem antes perguntar para Deus se o meu conselho estava certo.
Davi foi conversar com Deus e Deus disse: olha, Davi, não cabe você construir o templo para mim. Eu tenho escolhido Salomão para isso. Por mais que o Senhor esteja te dando ou te dê o ministério de sucesso, não permita que o ministério esteja acima da voz do Senhor. Não permita. Não permita que o seu ministério e o sucesso do ministério te leve a uma vida de descompromisso. Ou seja, de não colocar mais o amor ao seu Deus em primeiro lugar. Não permita. Jamais. Eu tenho certeza que uma das maiores dificuldades da vida humana é recomeçar, né? Porque recomeçar é como se desse medo a todo mundo. Certo? Porque às vezes recomeçar implica em deixar coisas construídas lá atrás, que te oferecem segurança e outras coisas mais. E às vezes é um grande conflito para um homem ou uma mulher de Deus recomeçar ministerialmente quando o Senhor está pedindo para ele: olha, chegou a hora de você entregar a sua igreja para uma outra pessoa e agora vai para outro lugar. Ou chegou a hora de você entender que eu não te quero mais no ministério X, mas vai para o ministério tal, mas você tem tido bom sucesso no Ministério X, você tem tido êxitos grandes no Ministério X, e agora, aparentemente, que chegou o auge, o seu auge nesse ministério, agora você tem que sair daí para recomeçar no outro ministério. Às vezes é uma dificuldade muito grande. E isso pode te tirar de um compromisso verdadeiro com o amor de Deus, aonde você coloque, talvez, a comodidade, coloque o conforto, coloque o sentir-se bem, coloque o sucesso, a estabilidade de tal ministério em primeiro lugar, quando não deveria. Jamais. Nós sempre começamos assim dentro de uma igreja. Quem te levou para a igreja, meu irmão? Por que você veio? A pessoa responde assim: foi Deus. Então, tudo indica que nós temos que sair por Ele. Certo? A voz do Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas. E é uma luta muito grande. Porque todos nós passamos por diversas lutas todos os dias e o diabo, ele vai atacar. Deus pediu o coração? Ele vai atacar o seu coração. Deus pediu toda a sua alma? Ele vai atacar a sua alma. Ele pediu todos os seus pensamentos? Ele vai pedir todos os seus pensamentos. Ele pediu toda a sua força? Ele vai trabalhar no campo das suas forças. Porque aquilo que Deus te pediu para você entregar a Ele por amor, para Ele tomar conta para você, tudo, amá-lo com tudo, é exatamente aonde o diabo mais vai investir na vida do ser humano. O diabo vai investir mais no coração, o diabo vai investir mais nas emoções, sentimentos, alma, o diabo vai investir mais nos pensamentos, o diabo vai investir mais na questão do corpo. Tudo o que Deus te pediu é exatamente aonde Ele quer te amar e te ensinar a ser amado para te livrar das mãos do inimigo. Deus sabia disso. Deus não pediu a toa. E é exatamente isso que Ele usa para nós amarmos o próximo. Amém? Vamos falar agora também sobre o último ponto aqui. Eu quero que você abra lá em Eclesiastes comigo. Abra lá. Eclesiastes comigo, capítulo 9. É o último ponto sobre o que nos leva a um descompromisso. Amém? O que nos leva? Estou pregando a você para que você possa se sondar. Ninguém está livre disso. E às vezes os ardis, eles são tão sutis que quando você vê, você já está fora. Então, eu e você jamais devemos nos esconder atrás de um bom desempenho ministerial, de um bom desempenho profissional, de um bom desempenho familiar, de um bom desempenho matrimonial, para dizer que em relação a esse bom desempenho, eu estou bem com Deus. Isso não é uma verdade. Temos que dar o melhor ao Senhor? Temos. Mas isso não é medida de que nós estamos bem com Deus. Muitas vezes isso é uma fuga. E a fuga não é estar bem com Deus. Às vezes é uma barganha com Deus, né? Eu vou fazer tal coisa e Deus vai me perdoar porque eu estou fazendo isso por Ele. É uma barganha. Isso não existe. Isso não existe. Então nós temos que tomar cuidado para não entrar por esse caminho. Nós temos que sempre amar ao Senhor
E muitas vezes, para amar o Senhor, nós temos que reconhecer nossos erros, conhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. Porque são elas que se levantam nesse relacionamento de amor para com Deus, primeiramente. E essas coisas bem resolvidas vão permitir que eu também seja um instrumento mais fluido do amor de Deus para com o próximo. Essa é a grande questão. Deus te pediu tudo para que Ele te dê tudo, e esse tudo se revele ao próximo, Ele mesmo. Essa é a grande questão. Sempre vai se tratar de Deus. É Deus quem vai se manifestar, é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai falar através de você ao próximo. E esse canal fluido de amor aberto, verdadeiro, seu com Deus. Esse compromisso genuíno. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes estamos comprometidos com a obra, com a causa, mas nós não estamos comprometidos com o rei. Então é possível agradar o reino sem agradar ao rei? Não dá. Não dá, é um grande engano. E muitas vezes, na minha pouca experiência como pastor, eu tenho visto muitas vezes aqui, muitas vezes a gente transforma a igreja num lugar, numa caverna para se esconder, num lugar de fuga, para a gente tentar barganhar com Deus. Mas não precisa ter barganha, meu irmão. Renda-se ao amor de Deus. Entenda, Ele te ama. Ele conhece o pecado no seu coração, Ele conhece o pecado na sua alma, Ele conhece o pecado no seu entendimento, Ele conhece o pecado no seu corpo, Ele sabe disso. E mesmo assim Ele pediu tudo isso. É porque Ele está pronto para tratar, Ele está pronto para limpar, Ele está pronto para te amar, ensinar a você, ensinar a mim, a como amar a Ele através do Senhor Jesus. Quando Ele nos pediu tudo isso, Ele já sabia toda a sujeira que tinha dentro de nós. Então, se renda ao amor de Deus e deixe Ele te transformar. Deixe Ele fazer isso. Amém? Em Eclesiastes 4:9 diz o seguinte. Diz o seguinte. Eclesiastes, gente. Vocês acreditam que eu anotei muita coisa errada hoje? Bom, depois eu vou passar para você. Eclesiastes 4:9. Não é o que eu queria. Bom, sobre o texto Eclesiastes, eu quero falar sobre a questão de nós sermos dois. Porque se um cair, o outro levanta. O outro levanta. É o que diz a Bíblia. Depois eu vou pegar aqui e eu retifico com vocês. Se um cair, o outro levanta. O que eu quero dizer com isso? O próprio Deus disse que a vontade dele é vontade de Deus. Providenciar alguém que esteja ao seu lado para que te ame. Alguém que tenha amado a ele. Sempre. Essa é a dinâmica do reino. Nós precisamos entender isso. Querido, quando nós dizemos que temos um compromisso com Deus, mas nós não temos o compromisso de ajudar aquele que caiu, então nós estamos agradando ao reino, desagradando ao rei? É possível isso? É possível agradar o reino de Deus, desagradando ao rei Jesus? Quando ele nos deu o exemplo, e toda a Bíblia nos chama a morrer pelo próximo, a dar a vida a favor do próximo, quando ele mesmo fez isso. Então, se nós não chegarmos a esse nível, então nós não estamos, por mais que nós possamos estar nos ocupando da igreja, querido, mas você não está conseguindo amar o próximo, existe alguma coisa dentro de nós que precisa ser consertado. No campo do amor. Sempre, sempre. A igreja, ela existe. Eu existo, você existe, para que nós sejamos juntas bem ajustadas. E diz a Bíblia, no livro de Eclesiastes, que se um cair, o outro levanta. Então Deus está deixando muito claro, na vida, qualquer um de nós, quer seja por tribulações,
quer seja por tempestades, quer sejam por abalos, quer seja pelo cantar do galo, quer seja pela chuva, quer seja pelo inverno, quer seja pelo verão, quer seja pelo outono, em algum momento cada um de nós vai passar por um momento de fragilidade. Deus permite muitas vezes isso para mostrar a nossa humanidade. Que ninguém é super-homem. Ninguém é super-homem. Deus permite isso muitas vezes para o marido entender que ele precisa da esposa. Para a esposa entender que ela precisa do marido. Para o filho entender que ele precisa do pai. Para os pais entenderem que os filhos foram dados porque eles precisam dos filhos. Para o pastor entender que ele precisa das ovelhas. Para as ovelhas entenderem de que eles precisam do pastor. Obrigado, Mel! Me salvou aqui. Eclesiastes 4:10. Ah, peraí. Nossa, eu estava em Eclesiastes 5:9. Nossa, também. Nossa, valeu, Mel. Vamos lá. Eclesiastes 9 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. A Bíblia está dizendo que Deus determinou que serem dois é melhor do que um. Por quê? Por quê? Porque Deus conhece a nossa constituição humana. E Deus sabe das dificuldades e das lutas que eu e você passaríamos mesmo depois de aceitarmos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele sabia. E aí chega o versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, se a Bíblia fala que é bom sermos dois, você precisa chamar para você a responsabilidade do ser o segundo. De ser o segundo. Eu sei o que eu vou dizer, é um pouco difícil, mas é a verdade. É o que está na Bíblia, é o que está na palavra do Senhor. Se você vê o seu irmão cair e você está bem, então recai sobre você a responsabilidade de levantá-lo. Porque o que está bem, ele está bem, diz a Bíblia. Foi Deus quem colocou você bem para levantar o que caiu. Foi Deus. Mais ninguém. Nós temos que entender isso. É uma dinâmica muito difícil. Eu sei. Eu sei. Principalmente quando nós somos feridos em todas as áreas. É muito difícil. Mas, quando você vir alguém cair ao seu lado, e você sabe que você está bem, e Deus permitiu que você estivesse lá naquele momento, é porque Deus quer usar você. Isso só acontece com um verdadeiro compromisso de amor, aonde nada mais importa. Nada mais importa. Tanto o livro Uma Coisa, quanto o livro do pastor Luciano Subirá, Nada Mais Importa, falam sobre o aspecto de amar a Deus acima de todas as coisas. De dar ao Senhor aquilo que Ele mais quer, relacionamento. Deus quer que você esteja com Ele pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele oferece. Agora, imagina uma melita. Quando você joga água na melita com café, tanto a melita quanto a garrafa de café ficam cheias de café. É impossível você jogar água no café sem que na melita tenha borra de café e sem que dentro da garrafa de café tenha café. Quando meia e você encharca ela com sabão, é impossível você ter aquela meia sem que ela tenha sabão. Você vai ter que lavá-la para tirar o sabão, mas enquanto você não lava, a meia e o sabão são um só. Certo? Quando você pega a água e mistura com café, você não pode mais separar a água do café. Eles são um só. Concluo o que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é o Senhor, que é aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. Pode alguém amar o Senhor de todo o coração
amar o Senhor de toda a sua alma, amar o Senhor de todo o seu entendimento, amar o Senhor com todas as suas forças e não conseguir amar o próximo, a quem Deus ama? Se entregar tudo a Deus faz com que nós sejamos cheios dele, o desafio de amar o próximo deixou de existir, porque Deus amará através de nós. O nosso desafio de amar o próximo existe porque ainda existem coisas dentro de nós que estão nos impedindo de amar a Deus com tudo. Quando tudo o que somos estiver cheio de Deus, então tudo o que somos estará pronto para amar o próximo. Esse é o maior compromisso, igreja, que eu e você temos que ter. Se nós não temos esse compromisso de amar a Deus, nós não conseguiremos amar o próximo. E se nós não temos, e se nós estamos com falta nesse compromisso de amar a Deus, não importa o que eu esteja fazendo na igreja. Eu sou alguém de compromisso, descompromissado com Deus. Porque sem amor, de nada vale. A Bíblia diz que é melhor serem dois. E se Deus permitiu, ou um dia vai permitir, porque eu creio que cada um de vocês um dia serão líderes, ou já são em suas casas, mas serão líderes de pessoas. Se Deus permitiu que você visse alguém cair, ou que você veja alguém cair, e permitiu que você estivesse naquele exato momento, e Ele disse que é melhor ser dois, cabe a você a escolha de ser o segundo. Para estar ali e levantar a quem Deus deseja levantar. A quem Deus deseja levantar. Lembre-se, não é a vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. O juízo não está na minha mão nem na sua mão. Aliás, o momento atual pela qual a terra está sendo preparada para um grande avivamento é para o ministério da consolação. E foi assim que ele foi anunciado para mim e para você, o Deus que enche o meu coração e o seu coração. Ele chama-se Espírito Santo, Consolador. Ele veio para levantar o caído. Ele veio para levantar os enfermos. Talvez que dos primeiros sejamos nós. Diz a Bíblia, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu tenho que cuidar de mim. Nenhuma dessas coisas que foram pregadas aqui são coisas que o diabo não possa jogar para me derrubar. Aliás, ele vai fazer de tudo, para que qualquer um de nós, a começar de mim mesmo, me desvie do caminho sem que eu perceba que eu já não tenho mais compromisso com Deus, ainda que eu tenha um compromisso contigo. E esse é o maior dos enganos. Tomemos cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Porque são tempos difíceis os que se aproximam. E eu e você ainda continuamos no alvo do nosso inimigo. Como diz a palavra do Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois dele é o reino, não é meu. Dele é a justiça, não é minha. Dele é o domínio, não é meu. Dele é o reino para todo sempre, não é meu. Então eu tenho que tomar cuidado todos os dias para manter você na posição que Deus quer que você esteja e não na posição que eu, William, quero que você esteja. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e quero te agradecer por esta palavra maravilhosa, por este culto online, onde estamos talvez distantes, mas conectados com o Senhor e unidos, porque a nossa unidade não vem pelo esforço humano, mas pela pessoa do Espírito Santo do Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de todos eles.
Pai, estamos falando sobre amor continuadamente porque o Senhor nos advertiu. Nos últimos dias, o Filho do Homem encontraria amor, porque disse que o amor de muitos esfriaria. Estamos pregando para que esse amor não esfrie em nós, mas que ele seja pulsante, seja verdadeiro, seja intenso, seja real. E sabemos que o diabo e o mundo estão trabalhando poderosamente para nos distanciar desse compromisso, dessa única coisa que verdadeiramente importa. Amar ao Senhor primeiramente e através do Senhor o próximo. E nessa dinâmica do amor com o Senhor, com o amor com o próximo, é que nasce a nossa responsabilidade, ou o nosso ministério, ou o nosso dever. Isso é consequência desse amor e não o contrário. Queremos te louvar, ó Deus. Aliás, Pai, os ministérios só existem porque Jesus nos amou. Aliás, Pai, a diaconia só existe porque o Senhor nos amou. Aliás, Pai, a igreja, a noiva só existe e nós estamos aqui porque o Senhor nos amou. Estamos num grande desafio e precisamos amar como o Senhor nos ama. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos em o nome do Senhor Jesus. Precisamos disso. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser um instrumento de Deus para que as pessoas não saiam desse compromisso real, porque é nesse compromisso que todo se desenvolve, é dentro do amor que tudo se desenvolve. Seja um instrumento do amor do Senhor. Que Deus te use poderosamente aonde quer que Ele te enviar. Seja um abençoado do Senhor. Paz!